Olá, muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem. Sempre preparado com muito carinho, especialmente para vocês. A gente começa o programa com um bate-papo sobre constelação familiar. Estamos em julho, julho tem tudo a ver com férias escolares e é sobre esse assunto que a doutora Fabiola Fortes trata hoje aqui no programa. Julho também é o mês da amizade e tem bate-papo sobre isso hoje aqui no Sinta-se Bem com a psicóloga Sônia Sebenello. E falando em amizade, eu e Cassi Sterten invadimos a cozinha aqui do Sinta-se Bem para preparar uma super receita para vocês. Tá imperdível. Fica aí, tá no ar mais um Sinta-se Bem. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Agora que a gente está no inverno aqui no sul, a asma é uma das doenças que mais acomete as pessoas no frio. Você sabe qual é a relação dela com a constelação familiar? O inverno chegou com tudo para valer e junto com a estação mais fria do ano, principalmente aqui no nosso clima subtropical, chegam também as doenças típicas de inverno, né, Cláudia? Seja bem-vinda novamente aqui ao Sinta-se Bem. Bom, tu sabe que hoje é um dia bem invernal, nós estamos vivenciando o clímax do nosso inverno, então não é à toa que a gente tem que estar mais vestida, mais entrochada, tá tudo de acordo com o clima. Mas realmente as doenças, existem uma incidência grande, por exemplo, de asma. E a asma, em termos constelatórios, ela tem uma coisa muito interessante, que ela está associada à fidelidade. E a gente pensa, o que a asma tem a ver com fidelidade e respiração? O que é um asmático? É alguém que não consegue expirar. É a respiração que está opressa, né? Entra, mas não entra todo o ar que precisa, solta e não solta todo o ar que precisa. É alguém que está interrompido, impedido de chegar até outra pessoa. E por fidelidade a essa pessoa, ele fica ali parado, sem se movimentar. Então, quando alguém tem asma e resolve fazer uma constelação sobre isso, é algo muito proveitoso. Porque essa pessoa vai poder olhar para algo muito profundo e essencial, que é quem que ela está sendo fiel, a quem no sistema que ela não consegue se aproximar, que ela não consegue se movimentar, e às vezes isso não é propriamente daquela pessoa que está com a doença, pode vir de outras pessoas, De outras gerações. Por isso que a gente encontra muitas antepassados, né, com o mesmo tipo de doença, e asma sempre uma delas. E aí ela passa de uma geração para outra geração. Ah, a vovó fulana de tal tinha asma. E o bisavô... Por quê? Porque realmente é isso que tu falaste. Vai passando de antepassado para antepassado para antepassado. E a questão do lado da depressão, né? Claro que existem N doenças psiquiátricas, psicológicas, mas a gente sabe que é um período que as pessoas se enclausuram mais, né, Claudinha? Verdade. Porque toda a circulação na cidade fica diminuída, né? E as pessoas, de modo geral, preferem fazer atividades tipo comer pinhão, tomar um chimarrão, tomar ficar um chocolate coberto. quente, ficar coberto, olhar uma TV, comer uma pipoca. Todas as atividades típicas desse momento. E quem tem depressão, normalmente já vai se sentir em casa com isso, né? O que acontece com a depressão? O movimento que está por trás da depressão é um movimento de alguém que falta nesse sistema. Porque o que as pessoas que têm depressão elas reclamam? De um vazio.
Um vazio que nada é capaz de preencher e é capaz de trazer a paz para a pessoa. Então, de novo, claro que a gente vai dizer, trate com medicamento, procure bons profissionais, sempre opte por bons profissionais, mas não se descuide num lado mais alternativo, de um lado que tem um outro viés, que é o lado constelatório. E assim como a asma, que a gente falou, que existem várias pessoas na mesma família que têm essa determinada doença, acontece com a depressão também. Acontece com a depressão também. E tem outras doenças que se poderia citar, inclusive agora a gente já tem até médicos que são consteladores também. E o Edilson, que é o meu noivo, é um dos médicos que é constelador. E ele faz um grande trabalho em relação a isso, colocando as duas ciências a favor. Então, uma que belo outra, casamento, né? que Bacana. tem um médico que tem um olhar constelatório. O quanto ele pode ajudar, tanto com a questão prática da medicina, quanto com essas questões que seriam passadas desapercebidas. Verdade, a gente tem que abrir a cabeça aí para a constelação e outras terapias, porque elas servem aí para a gente aliar a medicina e ter um melhor resultado. Adorei, Claudinha, como sempre, um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Férias de julho já estão aí e fica aquela pergunta no ar para pais separados. Com quem ficam os filhos? Julho tá chegando aí e junto de julho estão chegando as férias escolares das crianças. E junto das férias escolares, para pais separados surgem muitas dúvidas de e agora? Com quem ficam as crianças e como é que funciona esse período? Para conversar aqui no Sinta-se Bem com a gente sobre isso, eu tô aqui com a nossa maravilhosa doutora especialista em Direito de Família, Fabiola Fortes. Obrigado. Obrigada, por estar no Sinta-se Bem com saudade aqui de com a vocês. gente. Você tava fugindo de mim, né? Nós faz tempo que nós não nos vimos. Ela tá, mas ela não foge da gente não, porque ela tem que vir aqui esclarecer as nossas dúvidas tão importantes sobre direito de família. E eu acho que assim, vamos começar conversando e explicando pro pessoal que existem diferentes tipos de guarda, que já começa por aí a confusão de muitos dos pais, inclusive, de nessa divisão já se confundirem com o tipo de guarda que eles têm. Hoje, mais especificamente, a gente vai conversar sobre 3 com vocês. Que é a unilateral, olha só, aprendi, ó. Eu tô colando tudo, ela me contou tudo antes tudo antes da matéria, pessoal. Unilateral, alternada e compartilhada. Exatamente. Então vamos lá, explicar pro pessoal a diferença dessas guardas. A grande dificuldade das pessoas é a confusão, né, que os pais fazem no momento da fixação da guarda por não entender o que é a guarda compartilhada. Então, a maioria das pessoas, e eu tive um episódio muito recente disso numa audiência da semana passada, que a mãe não conseguia entender que guarda compartilhada não é uma guarda alternada. A guarda compartilhada, ela compartilha decisões da vida da criança. Por exemplo, o colégio que vai estudar, o terapeuta que vai tratar, o dentista que vai atender, essas situações do cotidiano que dizem respeito à vida do filho comum. E não significa, a guarda sendo compartilhada, que o tempo da criança será compartilhado. Que é meio a meio, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como também não tem nada que ver o valor da pensão alimentícia dentro da guarda compartilhada. Algumas pessoas também confundem, achando que, tendo guarda compartilhada, não precisa pagar pensão. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Guarda é um assunto, pensão é outro assunto e férias é outro assunto. São 3 assuntos que não se comunicam. Por quê? A guarda compartilhada, ela vai fazer com que os pais decidam conjuntamente situações do cotidiano da vida do filho. Na guarda alternada, que esta sim é a que divide o tempo da criança, por exemplo, a criança vai ficar a primeira e a terceira semana do mês com a mãe e a segunda e a quarta semana do mês com o pai. Ou vai ficar segunda, quarta e sexta com a mãe,
terça, quinta, sábado com o pai. Alternam os dias. Este tipo de guarda, eu particularmente desaconselho. Dependendo da idade da criança, a guarda alternada, por fazer essa divisão de tempo e fazer essa alternância de residências muito frequente, ela traz para a criança, principalmente para as crianças muito pequenas, né, com menos de 8, 9 anos de idade, isso tira um pouco do referencial de casa da criança. Então dá um pouco de atrapalho nesse sentido, tá? Mas a guarda compartilhada, ela não divide tempo da criança, ela divide decisões. Por exemplo, nós podemos ter um filho, nós podemos ter uma guarda compartilhada e os horários, por exemplo, serem uma alternância de finais de semana, um final de semana para cada um e um pernoite com o pai ou com a mãe durante a semana. E é uma guarda compartilhada. Inclusive se compartilha a decisão desse tempo juntos com a criança. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Agora chegam as férias de julho, qual é a decisão de praxe, a decisão normal, tá? Nós normalmente dividimos o período das férias de julho. Os colégios, a imensa maioria dos colégios concede 15 dias de férias. Alguns 10 dias, mas a maioria são 15, tá? Então, como é que normalmente os pais ou combinam ou o magistrado fixa? A primeira semana de férias fica com o pai e a segunda semana de férias fica com a mãe, ou vice-versa. Mas se divide esse período. Cada um fica a primeira metade ou a segunda do período que foi concedido pela escola. Aconselha-se que faça isso em ambas guardas, tanto a compartilhada quanto a alternada, é uma prática comum em ambas. Em qualquer tipo de guarda, compartilhada, alternada ou unilateral, mesmo quando só um dos pais é o guardião, mesmo assim as férias elas são divididas, tá? É porque a unilateral a gente não falou com o pessoal, mas eu imagino que fique só com um dos... Sim, a guarda unilateral ela pais. é exercida só pelo pai ou só pela mãe. Inclusive a tomada de decisão. A tomada de decisão é exclusiva do guardião. Esta é a grande diferença, né, de uma guarda para outra. Independente se a guarda for unilateral, aconselha-se que as férias de julho, que é o tema da nossa conversa hoje, seja então também compartilhada. Sim. Que essa seja fixada essa semana para o pai e a semana para a mãe também. Exatamente. Da mesma forma que nas outras guardas. Então, nesse ponto, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Alguma exceção, tá? Por exemplo, crianças muito pequenas, né? Bebês, por exemplo. Uma criança que está sendo, por exemplo, amamentada, né? Que tem 1 ano de idade. Tu não vai tirar essa criança uma semana da mãe porque ela está sendo amamentada, é um bebê. Então tem certos ajustes que a gente tem que seguir, tem que fazer de acordo com o bom senso, né? Eu acho que o que as pessoas têm sempre que ter em mente é que esses acertos de guardas, de visitas e de férias, elas têm que preservar o filho, elas têm que preservar a criança e não atender aquilo que é melhor para o pai ou para a mãe. Perfeito, Fabiola. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso Sinta-se Bem. Tenho certeza que agora tá todo mundo craque aí, se alguém precisar desse conteúdo. Inclusive, faz o seguinte, entra no nosso canal do YouTube, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve e compartilha essa matéria aqui que tá passando aqui embaixo, o link para vocês, nas suas redes sociais, para todo mundo ter esse conhecimento junto contigo. Fica com a gente aqui no Sinta-se Bem. Até mais. Viver é muito mais bacana quando a gente tem amigos, não acha? Entenda agora os valores da amizade e qual a influência de tudo isso no nosso dia a dia. Julho é o mês de se celebrar a amizade, afinal, ontem, dia 20 de julho, foi o Dia Internacional da Amizade. Para falar sobre a importância de se ter amigos na nossa vida, é com grande prazer que eu recebo aqui no Sinta-se Bem a psicóloga e psicoterapeuta Sônia Semenello. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Prazer te estar receber. Aqui, né? E também nessa praça, nesse lugar tão lindo, né? Onde muitos amigos se reúnem, né? Verdade. Um ponto turístico aqui para se tomar um chimarrão, para jogar uma bola, enfim, se encontrar aqui no Cachorródromo. A gente está na Praça da Encola aqui em Porto Alegre, que é o nosso pano de fundo aqui para a gente falar sobre a questão da amizade, que é muito importante. A gente sabe que amigo é para se guardar, né, do lado esquerdo do peito. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos.
Mas enfim, eu vou começar te perguntando da importância. Qual a importância de se ter amigos, de se conquistar pessoas, né? Posso dizer assim, na nossa vida, Sônia? Olha, isso é uma forma de existir, né? É muito importante porque a amizade nutre, né? A amizade é uma oportunidade que nos faz sermos sujeitos de uma escolha, né? Porque a família de origem, por melhor que ela seja, nós nascemos sem escolha, né? Já vem no kit. Já vem no kit, né? E muitas vezes há muitas afinidades e muitas identificações, mas também temos a oportunidade no desenvolvimento da vida de escolhermos, né? Outras pessoas para nos acompanharem, né? Durante a vida. É um amor, né? Um parceiro ou uma parceira e amizades, né? Então isso é uma forma de se constituir um elo que é construtor, né? É um elo construtor do existir, né? Da essência da vida, que é poder conviver, poder se relacionar e aprender a reconhecer o outro no outro, que é muito importante para que nós possamos nos desenvolvermos, né? Crescermos e nos tornarmos pessoas humanas. Quando tu falas em construção, é uma via de duas mãos, é um dar e receber. A gente precisa procurar o amigo e ele nos procurar. Evidente, né? Tem que haver uma reciprocidade, tem que haver uma afinidade, né? Evidente que vai haver, porque somos seres humanos e todos somos diferentes. Então não vai haver um ser igual a você. Embora Aristóteles considerasse, claro que é uma metáfora, uma fantasia, né? Que a amizade é uma alma em dois corpos, né? Mas sempre vai haver diferença, mas as afinidades fazem com que você possa lidar nessa relação construída, né? Mais do que construída, a relação é construtora, né? Ela constrói as pessoas, de poder lidar e aprender com a diferença, com o outro sendo ele mesmo, se constituindo como ele é, que é diferente de nós, né? E construir também é falar muitas vezes o que não se gosta, enfim, pontuar algo. Eu te pergunto isso porque a gente vive num período onde não se tolera a frustração. Né? Quando alguém opina sobre algo, a gente exclui. Depois a gente vai entrar nessa questão das redes sociais. Fulano, não, tô excluindo quem não pensa como eu. Há um 8 ou 80 atualmente, né? É que nós somos hoje uma sociedade que ela tem uma ordem social de fragilidade, né? Por sermos uma sociedade hedonista, que só aprecia e suporta o prazer, não suporta a dor, não suporta a frustração. Então, evidentemente que uma relação de amizade, por sermos seres diferentes, mesmo que afins, vamos ter eventualmente pontos de divergência, de atrito. Como lidar com isso, né? Hoje, as amizades muito se constituem nas redes sociais porque elas não exigem do indivíduo esse empenho, né? Quer dizer, no momento em que, se você encerra uma relação virtual, é só deletar, né? Não tem o comprometimento de uma relação que se constituiu, né? E que se expandiu e que se aprofundou. E que isso implica sempre, se houver uma divergência, em dor, em renúncia, em tolerância, em empatia, que são aspectos que hoje são valores ou condições humanas que hoje estão muito pouco utilizadas, muito pouco valorizadas pela fragilidade, né, das pessoas de suportar qualquer coisa que não seja do seu agrado. Pelo narcisismo, pelo individualismo, que são as características da contemporaneidade, né, e que são difíceis para constituírem os vínculos. E os de verdade ficam guardados do lado esquerdo do peito. Seja hoje, seja ontem. Sempre, enfim, né? sempre. Quer dizer, são registros, né? Assim como experiências, não só humanas, mas assim um livro, uma obra de arte, uma sensação positiva, uma orquestra, uma música, são expressões do nosso vínculo com a vida.
né? E que nos trazem alegria e energia e vibração, né? Tem vários autores, né, que eu gostaria de poder citar que tratam dessa questão dos vínculos, né, que as pessoas deveriam poder consultar, né, e que conhecem e expressam muito bem, né, as facilidades e as dificuldades. Mas vamos ficar no que eu pude. Vamos ficar para a próxima. Adorei, Sônia. Obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite. Curtam seus amigos. E curtam a ela, que sabe escolher programas e temas maravilhosos. Isso tudo deixa na edição. Essa questão do material escolar é sempre muito importante, sempre levar essa informação ao consumidor. O material escolar, o que ele pode ser cobrado é aquele material chamado de material coletivo, que a criança precisa usando com os demais alunos. Aí sim a escola pode comprar. Agora, o material individual, a escola não pode embutir, porque daí cabe aos pais adquirirem esse material. E não pode também ter a exigência de determinado estabelecimento para aquisição da compra. Isso é muito importante. O material coletivo pode ter na taxa de matrícula. Não é o coletivo, é o individual. Cabe aos pais adquirir o produto. Tem coisa melhor do que inventar moda com os nossos amigos? Pois então, eu e Cássia Sterling invadimos a cozinha do Sinta-se Bem para preparar uma receita de chocolate quente com leite de aveia. Confere aí. Oi, pessoal! Olá, pessoal, meu youtuber, né? Hoje estou com o Cássia Sterling. Liga no meu canal. Brincadeiras à parte. Tão esperado momento de Cássia Sterling cozinhando com a gringa. Vamos fazer a dancinha então, pra começar? Eu tava esperando esse momento aqui, né? Porque eu adoro cozinhar. E eu fui um dos últimos convidados da tua vida pra estar nessa. Eu tava esperando o dia do amigo, já que a gente tá no mês de julho, pra convidar a Cássia Sterling. Eu fui o eleito. Nós preparamos uma receita que tem uma versão mais light, né? Que ao invés do leite, a gente usa o leite de aveia. É isso? A Sterling vai passar a receita. Exatamente. É um chocolate quente fit. Para preparar o nosso leite de aveia, a gente usou 500 ml de aveia com uma xícara de aveia em flocos finos. A gente deixou de molho por mais ou menos umas 3 horas para a aveia hidratar bem e pegar aquela consistência. Depois vocês vão ver o que a gente vai fazer com ela. Para compor o chocolate quente, né? Obviamente, que tem que ter a parte do chocolate e daquele docinho esperto. 2 colheres de sopa rasas de cacau em pó, 100% cacau. Não tem importante. açúcar. Sem açúcar. Não é achocolatado, não é nada disso. É cacau em pó 100%. E 2 colheres rasas também de uva passa hidratadas. Que também, quando tu botar hidratar a aveia, tu pode colocar as uvas passas hidratadas. Que é pra dar o docinho. Que é pra dar o docinho. Se tu gosta de um pouquinho mais docinho, pode usar até 3 colheres de sopa de uva passa hidratada. Quanto mais docinho, um pouquinho mais de caloria vai ter, mas é pouca coisa. E pra finalizar, a gente tem aqui uma colherzinha de sopa de canela, que é o que a gente vai usar por cima, só pra enfeitar, pra ficar gostoso. Vamos mostrar os nossos aventais da Multiprático. É, bem legal. Semana passada a gente estava no programa aqui e a gente foi lá na Multiprático, que vocês vejam a matéria no nosso YouTube, pegar os utensílios, alguns utensílios que a gente ia usar para fazer essa culinária hoje. E um deles é esse avental lindo que a gente tá usando. Mostrar o meu de bigodinho, ó. E o meu de beijinho. Bonjour! Bonjour, galera! Os primeiros passos... Liquidificador? É liquidificador. Bora lá. Base da receita é o leite de aveia. Então esse processo de bater a aveia hidratada no liquidificador e coar é o que prepara o leite. O que a gente vai fazer aqui vai ser pular um passo. Ao invés de fazer o leite para usar ele depois, a gente já vai bater o leite com o cacau e a uva passa e coar tudo junto antes de preparar o chocolate.
E para começar a nos auxiliar agora a colocar essa mistura hidratada de aveia com água aqui, a gente vai começar a usar os utensílios da Multiprático, uma colher, mas a gente montou um cantinho especial ali, só com os utensílios que a gente trouxe de lá, da linha Rose Gold. Rose Gold, gente, que a Cláudia amou. Ó. Então vamos embora, a gente bota tudinho. Quanto tempo batemos aqui? Um minutinho? Uns 2 minutinhos. 2 minutinhos. Tá, só pra bater bem. Mistura feita. Agora a gente vai coar isso aqui. Cheirinho. Mais utensílios, então. Da Multiprático. Prático. Obviamente. Peneira maravilhosa de inox que a gente... Tudo tem lá Olha na lá. Multiprático, gente. Olha, só a casquinha que fica. Importante que a peneira seja bem fininha, pra que não passe também, né? Já tá bom. Coado agora, tá prontinho pra ir pro fogo. Isso aqui vai pro fogo. A gente vai mexendo sempre pra não queimar embaixo. Com não. fouet. Exatamente, pra ele engrossar né, como um todo e não queimar. E depois que engrossar, ele já vai estar quentinho e grosso, já tá pronto pra... Foguinho baixo, decorar. então, né? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Ai, gente, isso ficou uma cobertura de chocolate. E o cheiro tá... Gente, por que a gente nunca fez esse? Tá Funcional muito especial. Muito e especial. light ainda, Eu e adoro, é um dos alimento. meus preferidos. Tu vai me servir. Agora, bora fazer a montagem. E é uma montagem muito especial. Gente, olha aqui, eu tava me olhando no espelho pra ver se eu tava gatinha, ó. Bandeja Rose Gold lá da Multiprático também. As canecas que a gente comprou lá, especiais, porque daí a gente consegue ver através delas. Canudinhos. E muito bacana isso, falar de novo, né? Sempre bom lembrar, canudo reutilizável, que a gente trouxe da Multiprático. Tem tudo a ver com a receita, mas se tu ainda não tem o teu na tua casa, trata de providenciar, tem na Multiprático, que chega de canudo de Com plástico. limpador, ó, pra Super higienizar. higiênico pra Colocou higienizar. aqui, tchu, limpa. Então vamos embora. Deixa eu montar. Tirar o limpador daqui e colocar pra cá. Depois de colocar ali, vamos finalizar com aquela canelinha que a gente adora. E é termogênico também, né? Um cheirinho. Canudinho. Pronto pra degustar. Pronto pra degustar. Olha que Eu tô maravilha. louca. Ai, que bonito, gente. E se tu tá nos assistindo agora, pega essa receita, faz em casa e posta nas tuas redes sociais com o hashtag Sinta-se Bem, que a gente quer saber se tu fez, se aprovou e se ficou gostoso aí na tua casa também. Com certeza, pra comemorar o dia do amigo, gente. E a gente vai... E a gente Tô vai até pra... com pena de estragar essa A decoração. gente vai pra aqui. hora ruim agora, que é de provar, né? Tchau, pessoal. Eu nunca pensei que chocolate quente poderia ser gostoso e saudável. Mulher, me recordo da minha mãe que fazia aquele com ovo, aí a maisena junto. Tudo gente que era que- gordo. Quando... Cala a boca, Tudo Daniela. junto. Estamos chegando ao fim do nosso Sinta-se Bem. Novidades aqui pra frente, fiquem atentos, ligadinhos. Programa que vem a gente vai revelar pra vocês. E enquanto não chega, o próximo Sinta-se Bem inédito, domingo, 10 horas no Canal Bar. Fica com a gente nas nossas redes sociais. Segue o Sinta-se Bem, a Gringa, o Cássio, se inscreve no nosso canal e curte o Sinta-se Bem durante toda a semana até o domingo que vem. Eu me fui, ótima semana pra todos vocês. Kisses.